ETF, você não compra por essa taxa que está explícita, você paga um que a gente chama de PU, você paga um preço definido. Se você investir diretamente, você tem que escolher especificamente qual vencimento você quer e na hora que você for investir, você vai ver a taxa contratada daquele título. Bem-vindos e bem-vindas ao Mind Asset, podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara, do time de comunicação, e hoje a gente vai falar sobre um tema super importante quando o assunto é o retorno de uma carteira de investimentos, né? Isso porque, para além da acumulação de recursos e comparação com benchmark como o CDI, é importante entender se os seus investimentos estão obtendo um crescimento real, ou seja, acima da inflação. E para falar sobre isso, eu conto com a presença do Kaique Cardoso, que é especialista de ETFs da Itaú Asset, e do Alexandre Frade, que é gestor sênior da nossa mesa de fundos indexados. Então, Kaique e Frade, sejam super bem-vindos ao Mind Asset. Obrigado, Clara e Kaique. Obrigado pelo convite. Vamos lá. Obrigado, Clarinha. Obrigado, Frade, aqui por acompanhar a gente nesse bate-papo. Espero que seja bastante proveitoso. Vamos lá. Então, para começar, como eu falei no início, do ponto de vista do investidor, quando a gente pensa na construção de um portfólio de investimento, né, para além do retorno propriamente dito, há esse componente importante que é a manutenção do poder de compra ao longo do tempo. Então, Kaique, por que o investidor tem que se atentar a esse fator na hora de investir? Maravilha, Clarinha. Eu acho que esse ponto daqui ele é super importante, né? A gente está num país onde tem uma memória inflacionária super grande. Ela já foi muito maior, afinal a gente está comemorando aqui 30 anos do Plano Real, né? Antes disso a gente vivia vários ciclos de hiperinflação, mas mesmo já tendo uma inflação bem mais controlada, uma dinâmica super bacana que o Plano Real trouxe aqui para a nossa economia, se a gente pensar há 30 anos atrás, R$1 em 1994, que foi no início ali do Plano Real, hoje equivalem a 8, né? Então, tudo isso ajusta o preço, né, do que os investidores, do que as pessoas estão acostumadas a comprar, né, dentro da sua cesta ali de consumo. E para isso é super importante quando a gente pensa em investimentos que a gente pense no futuro e pense nos nossos planos do futuro, nos nossos objetivos. E a ideia do investimento é que você pense o investimento em uma forma do que a gente chama de juros reais, né, que são juros já descontados da inflação. Então é super importante a gente pensar em investimentos que protejam a gente da inflação e que, ainda dentro dessa proteção, consiga gerar um retorno a mais, para justamente que a gente consiga ter ganhos acima do que é a inflação corrente. Então, eu acho que a gente aqui, quando pensa nessa dinâmica que você trouxe, a gente pensa em ganhar cada vez mais objetivos e conseguir fazer com que o investimento, o nosso dinheiro, trabalhe para a gente no futuro. E para isso é super importante que a gente considere a inflação aqui como um fator a ser descontado desses investimentos mais para frente. Por isso que esse tema é muito importante. Perfeito. E aí, Frade, agora olhando mais na prática, né, considerando a sua experiência em gestão de investimento, como é que os investidores aplicam essas estratégias, né, nesse sentido em seus portfólios? Essa oportunidade de investir em juros reais, né, juros reais aqui entendendo inflação mais alguma coisa, é algo que faz muito sentido para vários perfis de investidores, né? Então você imagina assim, por exemplo, uma fundação que tem uma meta de retorno que é inflação mais um prêmio. Os títulos, as NTNBs, essa estratégia casam exatamente com o que é o objetivo de retorno delas. Para outros investidores, por exemplo, fundos, hedge funds, multimercados, renda fixa, também são um ativo bastante útil. É importante aqui só notar que se você carrega esses títulos até o vencimento, você vai receber exatamente o que você está comprando naquele momento, né? Mas você tem a questão da marcação a mercado, que, por exemplo, com as taxas de juros, se elas continuam abrindo, você que adquiriu aquele título IPCA mais 6, se ele abre para IPCA mais 6,2, você vê uma desvalorização do título ali no curto prazo. Tá? Então, para investidores grandes, assim,
de fundos e outros veículos que têm passivo, existe uma preocupação também com o momento de fazer essa aquisição. O que a gente tenta educar a maioria dos investidores, mas em especial as pessoas físicas, é que existem momentos ou oportunidades de nível de taxa, que eu acho que é o que a gente está observando recentemente, que não são muito comuns ou que não estão disponíveis o tempo todo. Tá? Então, esses títulos disponíveis à inflação mais algo acima de 6% nos últimos 10 anos é uma ocasião que ocorreu menos de 10% do tempo. Né? Então, as taxas podem continuar abrindo, eu posso ver desvalorização? Pode, mas a gente já chegou num nível onde a gente entende que existe uma oportunidade, uma simetria aqui a favor do investidor. Então, para quem tiver paciência, não tiver necessidade de liquidez no curto prazo, ou tiver a oportunidade de carregar isso por mais tempo, a gente entende que esse carrego de ficar com esse título em inflação mais 6,4, mais 6,5 agora, é um investimento muito interessante. Se a gente faz uma comparação desse benchmark, né, vamos dizer, dessa classe IPCA mais 6 contra Ibovespa, contra CDI, contra IFIX, contra outros indicadores, a gente vai perceber que nas janelas mais longas, de 3, 4, 5 anos, IPCA mais 6 é uma coisa muito, muito difícil de bater. Tá? Então, aqui, na prática, o que a gente tem a oportunidade, né, especialmente por meio dos nossos ETFs, que a gente vai falar mais para frente, tem algumas vantagens tributárias, tem algumas vantagens de custo, de eficiência, enfim, é permitir que o investidor se exponha a essa oportunidade de investimento de uma maneira que ajude ele a atingir os objetivos ali na frente. Né? Então a gente entende como um momento importante, uma oportunidade de alocação aí de médio e longo prazo para os investidores. E Frade, como você trouxe aqui, né, o Tesouro IPCA+, é um instrumento que permite a exposição a essa classe quando a gente fala de juro real, que é o ganho acima da inflação. Então, tem diferentes formas de se investir nesse título, né? Como é que o investidor pode acessar essa classe, Kaique? Boa, Clarinha. O Tesouro IPCA+, o NTNB, até como o Frade trouxe aqui na questão anterior, eles são títulos que pagam IPCA como medida de inflação mais um juro real. E você realmente tem formas diferentes de investir nesse mesmo título. Você pode investir diretamente ou você pode investir via fundos e via ETFs. Então, acho que vale a gente aqui explorar cada uma dessas alternativas. Se você investir diretamente, você tem que escolher especificamente qual vencimento você quer e, na hora que você for investir, você vai ver a taxa contratada daquele título. O que eu quero dizer por taxa contratada? É a taxa que você vai receber daquele investimento no vencimento. Só que é importante a gente lembrar que entre o investimento e o vencimento, esse preço pode flutuar, seja para cima, seja para baixo. Mas no vencimento você recebe exatamente aquela taxa dali que você contratou na hora da compra. E você pode, também investir via fundos e ETFs. Fundos, você tem 2 tipos de estratégias que podem ser exploradas, seja fundos ativos, seja fundos indexados. Mas o ponto aqui é que geralmente você vai acessar já uma carteira de várias NTNBs, Você tem um investimento já diversificado. É um investimento que não vence diferente de fundos, porque aquela carteira vai sempre sendo renovada ao longo do tempo. E você investe via o Bankline, Então você, no Bankline, consegue investir. Tem um preço por dia e você vai investir sempre naquele preço, em geral, de fechamento. E quando a gente fala de ETFs, ele também é uma carteira já diversificada. No caso dos ETFs no Brasil, são todos indexados, então vai seguir determinado índice. E além de você já ter uma carteira mais diversificada, você investe via bolsa. Por que isso é importante? Porque você tem várias oportunidades de preço, seja para entrar ou para sair daquela posição. Porque conforme vai flutuando o preço dos títulos ao longo do dia, o ETF ele vai acompanhando essas flutuações. Isso permite que você invista já numa carteira diversificada, mas que você tenha a liberdade de identificar o preço que está na tela, se é um preço adequado
e se é um preço que faz sentido para você entrar ou sair daquela posição. Então, os ETFs tem uma estratégia como fundo, mas negocia ali ao longo do dia, né? Então, acho que a gente olha aqui para várias diferenças de títulos, fundos e ETFs. Tem diferenças tributárias também, acho que a gente pode explorar um pouco isso, mas para o investidor entender, você tem essas diferentes formas de acesso. Perfeito, perfeito. E quando a gente, como você falou, né, você trouxe algumas das vantagens, como, por exemplo, essa diversificação de títulos, né, que compõem, por exemplo, os ETFs que acessam essas estratégias. E você tocou nesse ponto bastante importante também, que é o da tributação, que muitas vezes desempenha um papel crucial aqui quando a gente escolhe, de fato, fazer esse investimento. Então, quais são exatamente as diferenças aqui, Frade? Bom, vamos lá. Quando a gente está pensando em fazer alocação e quando a gente está pensando numa carteira para o futuro e atingir os objetivos, tem um monte de coisa que a gente não controla. Né? A rentabilidade dos ativos futuros a gente não controla. Se a gente soubesse adivinhar isso, não precisava nem fazer diversificação. A gente pegava o que ia render mais, comprava 100% nele e seguia a vida. As poucas coisas que a gente consegue fazer são tentar ativamente reduzir o risco da carteira, né? Então aí a gente fala de diversificação, que é ter uma exposição em ativos diferentes que se comportam de maneira diferente e a soma desses ativos ou o conjunto deles vai ter um risco menor do que esses ativos isoladamente. O custo, né? Quanto que você está pagando para taxa de administração, por exemplo? Quanto que você está pagando de taxa de performance? Então, quanto menos você pagar, mais fica para você. E, obviamente, a tributação, né? Quanto mais eu pago de imposto, menos dinheiro eu tenho, fica para mim como investidor. Então, quando a gente trata dos ETFs de renda fixa, eu acho que tem algumas vantagens aqui que são muito, muito interessantes para o investidor. Então, vamos começar com o fato de que não tem IOF aqui, tá? Então, diferente de um fundo onde você vai lá adquirir e às vezes tem que esperar ao menos um mês para que a faixa de IOF caia e que ao fazer resgate você não deixe muito dinheiro na mesa, os ETFs têm a alíquota de IOF zerada, tá? Um outro fator, que eu não sei se todos os investidores têm consciência, é o Come Cotas. O que é o Come Cotas? 2 vezes por ano, no final dos meses de maio e novembro, né, os fundos de investimento têm uma espécie de pequeno resgate em número de cotas de cada um dos investidores, que é ali onde esses investidores já estão sendo tributados. Eles não estão vendendo nada, não estão saindo do investimento, mas já estão recolhendo um imposto. Nos ETFs não existe o Come Cotas. Tá? Então aqui, qual que é a diferença? É que ao não ser tributado de forma adiantada, o efeito dos juros sobre os juros, do juro composto, ele se dá de uma maneira muito mais interessante. E a outra questão é que o Itaú Asset teve o cuidado de, ao fazer seus ETFs, observar o critério de prazo médio de repactuação acima de 2 anos. Por que a gente fez isso? Por que a gente teve discussões com a Receita? E por que a gente tomou esse cuidado? Porque, ao fazer isso, a gente consegue que os nossos ETFs, que o investidor que investe nos nossos ETFs, esteja sempre exposto a uma alíquota de 15%, independente do prazo dele de investimento. Então, aqui, diferente de outros fundos ou de outras classes, você não precisa ficar investido durante 2 anos para atingir, ou 5 anos para atingir o direito de pagar a menor faixa de tributação. Aqui no ETF, ainda que você fique um dia, você ainda está na faixa de tributação de 15%, que é a mais baixa. O que a gente faz ao comparar esse efeito de você ter essa tributação mais favorável, esse custo mais baixo da taxa de administração, o não pagamento de taxa de performance, é que você tem o efeito de juros compostos atuando para os clientes aqui de uma maneira muito mais intensa, né? Então os ETFs acabam tendo sempre um tratamento mais favorável do que outras opções de investimento direto. Não, perfeito, maravilha, super importante a gente dar luz a essa vantagem realmente que os ETFs de renda fixa trazem às carteiras de investimento, né? E até aproveitando aqui, em agosto, ou seja, no mês que vem, o Tesouro deve pagar mais de 270 bilhões de reais entre vencimento e cupom
desse título, né, do Tesouro IPCA mais 2024. Então, até pensando um pouco na nossa conversa inicial em termos de objetivos, construção de patrimônio, como é que usualmente os investidores utilizam esse recurso? Boa, Clarinha. Ponto importante aqui, né? Quando a gente pensa em investimentos, a gente tem que considerar que boa parte dos investidores estão investindo para algum objetivo. Pode ser que esse objetivo já chegou, como a compra de um imóvel, ou algum plano que o investidor teve. Então, esse recurso deve ser utilizado para esses objetivos, né? Mas tem aqueles investidores que ainda estão em fase de acumulação, que estão, né, pensando ali na sua carteira, e, para isso, é importante a gente considerar o reinvestimento desse recurso. Pode ser que ele reinvista, né, em títulos direto, como a gente já trouxe essa opção, mas eu acho bacana o investidor começar a considerar também os próprios ETFs de renda fixa. Seja porque os ETFs de renda fixa, né, podem te dar acesso a essa classe de juros reais, ou seja, carteiras de Tesouro IPCA+, seja porque ele já tem essa vantagem tributária que o Frade falou aqui super bem, seja porque você tem uma maior liberdade de sair, né, da posição sem pagar IOF, ou já com a tributação de 15%, sem esperar chegar ali nos 2 anos. Então, boa parte desse recurso, né, pode ser utilizado para complementar e realocar nessa classe de juros reais. E aí, para isso, os ETFs de renda fixa são super interessantes para os investidores. E falando da nossa prateleira, da nossa grade de ETFs de renda fixa, dá um panorama geral aqui também, Kaique, porque a gente tem uma diferenciação importante em termos de prazo, né, dentro deles. Perfeito. A gente tem, né, 3 ETFs de juros reais aqui disponíveis para o investidor. Desde aqueles com prazo menor, ou seja, investe em títulos com vencimento menor, aqueles com prazos maiores, ou seja, vencimentos maiores. Então, você tem o B5P211, que vai investir em títulos até 5 anos de vencimento. Você tem o IMA-B11, que vai investir em todos os títulos do Tesouro IPCA+, sem pensar em vencimento específico. E você tem o IB5M11, que vai investir naqueles títulos do Tesouro com um vencimento mais longo. E aqui, obviamente, faz muito sentido olhar o cenário macroeconômico, olhar o prazo de investimento, né, o horizonte de investimento de cada investidor, o próprio apetite de risco, porque conforme você aumenta o prazo, você também aumenta o risco. Então, você pode aqui, né, brincar em cada um desses vencimentos, em cada um desse nível de risco ali na sua carteira e alocar para o que faz mais sentido para cada investidor. Certo. E olhando agora para você, Frade, né, como gestor que lida aí com mais de 100 bilhões em títulos públicos, você está acostumado com essa dinâmica de negociação dos títulos propriamente e dos ETFs de renda fixa. Quando a gente olha aqui do ponto de vista do investidor, o que ele tem que se atentar ao realizar esse tipo de investimento? Quando a gente negocia títulos públicos, ou quando o investidor vai lá no site do Tesouro tentar comprar um título diretamente, o que ele vê, geralmente, para esses títulos de IPCA+, bom, esse título está pagando hoje, eu vou comprar ele a IPCA mais 6,32%. Ou 6,43%. E ele tem uma ideia de qual é o que a gente chama de yield, né, que ele vai receber. O que seria isso, assim, de maneira muito, muito simplificada? Quais são os juros acima da inflação que eu estou recebendo aqui ao comprar esse título nesse momento? O que a gente tentou fazer no nosso site é fazer uma tradução dos preços dos ETFs para poder ter um comparativo com esses yields. Então, quando você compra um ETF, você não compra por essa taxa que está explícita, você paga um que a gente chama de PU. Você paga um preço definido. O ETF está negociando a R$ 85. O que a gente fez para o investidor poder ter mais informações e entender o que ele está comprando é fazer uma espécie de tradução que a gente publica diariamente ali no site de quanto esse preço de 85 equivale em yield. Então esse preço de 85 equivale a eu estar comprando uma carteira de títulos que vai estar pagando IPCA mais 6,55 por ano em termos de juros, né? Então poder ter essa base. O segundo ponto que eu acho que é importante o
o investidor fazer é que a gente também publica uma estimativa de qual é o valor justo de cada um dos nossos ETFs naquele momento. Por que isso é importante? Porque os fundos, os ETFs que negociam ali na bolsa, podem estar negociando com prêmio ou com desconto. O que é isso? Eles podem estar negociando mais caro ou mais barato do que é o valor contábil deles. Quando você está negociando um ETF de renda fixa aqui da Itaú Asset, você tem essa possibilidade de olhar qual é o valor que a gente informou, que a gente entende como justo para aquele momento e entender o quanto que você está pagando acima ou está ganhando de desconto de estar negociando naquele momento. Né? Então, aqui o que a gente está tentando fazer é ajudar o investidor a ter mais informações para ele poder fazer uma escolha, uma alocação mais educada, com mais informações possíveis. Né? Então, sempre olhar qual é a estimativa de valor justo e quanto que você vai estar pagando para estar entrando ou saindo do nosso ETF naquele momento, entender qual é a comparação, eu estou comprando IPCA, mas quanto de prêmio pagando esse preço no ETF, né? Que aí eu acho que fica mais clara, os prós e os contras ficam mais claros de, eu compro um título público só, que está me pagando uma taxa só e que vende numa data específica, ou eu compro essa carteira de títulos já diversificada aqui do ETF, que em média vai estar me pagando este valor que eu estou enxergando aqui pelo site, né? Outra dica para negociação de ETF que eu dou é para as pessoas sempre se certificarem que o formador de mercado já está na tela, né? Se você for ali fazer uma aquisição, é o Santander, o nosso formador de mercado. E por que eu digo isso? Porque contratualmente eles têm que oferecer um certo nível de spread, uma diferença entre o valor de compra e o valor de venda. Então você sabe que já vai estar alguém ali que vai estar, entre aspas, mantendo o preço sobre uma determinada qualidade de execução, né, que você vai estar mais seguro. E eu evitaria também o começo do período de negociação e o final. Por quê? Nesse período do início de negociação e do final, você tem os leilões de abertura e fechamento. Nos leilões de abertura e fechamento, a dinâmica de preços, ela escapa um pouco ao controle do formador de mercado e ela fica muito mais sujeita à oferta e demanda daquele leilão específico naquele momento. Tá? Então, se entrar uma compra muito grande ou uma venda muito grande, pode deslocar. Para o investidor que está começando, que está tentando aprender ou entender, eu negociaria fora ali desse período do início da manhã e do final da tarde. Tomando esses cuidados, a gente acredita que a gente dá muita informação para o investidor poder fazer o investimento da forma mais confortável e educada possível, tá? Certo. E aí, indo até nessa linha, a gente recentemente disponibilizou um curso completo sobre ETFs de renda fixa lá no YouTube da Itaú Asset. Então, Kaique, em uma aula especificamente você também fala mais sobre essa dinâmica específica da negociação e de todos os pontos que o Frade levantou aqui, como a comparação do preço e do yield e a navegação no nosso site do Itinal propriamente, né? Perfeito, Clarinha, exatamente. É a aula 5, é uma aula que eu faço investimento, né, em um dos nossos ETFs de renda fixa. Então eu estou ali com o home broker, né, com a corretora aberta, e eu também estou com o nosso site aberto. E eu ensino ali na prática como utilizar todas essas ferramentas que o Frade mencionou aqui. Acho que é uma aula que vale super a pena, tem poucos minutos, e eu acho que para o investidor que está começando faz bastante diferença para ele entender um pouco melhor toda essa dinâmica de negociação, que a gente sabe que é um pouquinho diferente do que o investidor já está acostumado, seja investindo via fundo direto, seja investindo via título. Legal, então vou aproveitar e deixar o link do curso aqui na descrição do episódio para você acessar e se aprofundar aqui em tudo o que a gente trouxe de forma prática também, além de, claro, deixar o link para a nossa prateleira completa de ETFs de renda fixa, que pode ser acessado também no itinal.com.br.
Então, Kaique e Frade, acho que a gente passou por todos os temas aqui, então agradeço por vocês toparem participar desse episódio aqui com a gente e a gente se vê num próximo, hein? Obrigado, pessoal. A gente fica à vontade aqui para conversar e ajudar os investidores aí a atingir os objetivos deles. Maravilha, eu que agradeço aqui o espaço, sempre bem recebido e sempre papos super interessantes. Obrigadão, Clarinha, obrigado, Frade. Maravilha, e para você que está nos acompanhando aqui, para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos, basta seguir o Mind Asset na sua plataforma de áudio preferida. A gente se vê na próxima.